esses são os problemas que a gente tem quando a gente grava num escritório, que nem esse que eu tenho, né? Pois é. É uma vida maravilhosa que eu quero para você também, e é por isso que eu estou ensinando tudo isso que eu estou ensinando. A live de hoje é muito importante. E se você entender ela, você vai conseguir mudar a sua vida. Vai conseguir fazer a lei da atração funcionar. Você vai conseguir promover a mudança que quer. Quer se sentir mais alegre? Quer se sentir mais grato? Quer ter um relacionamento mais saudável? Quer ter uma vida abundante? Ou ter mais saúde? Se você quer qualquer uma dessas coisas, então presta muita atenção a esse vídeo, que eu vou explicar por que você está em um ciclo de repetições em sua vida. Repetições de coisas que não são legais, que não estão boas, precisam de ajustes. Só mais uma coisa. Atraímos o que atraímos em nossa vida porque estamos vibrando na falta, na separação. Para mudar, precisamos vibrar na abundância, precisamos vibrar naquilo que somos, precisamos nos tornar o que a gente quer ser. E eu vou te ensinar o que você precisa fazer para você conseguir fazer isso. Onde é que a grande maioria das pessoas se perdem? Você sabe dizer? Para entender o que eu quero explicar nessa live de hoje, eu tenho uma pergunta bastante relevante. Você tem que pensar para caminhar? Para andar? Ou então para andar de bicicleta? Dirigir um carro, se você aprendeu a dirigir um carro, é claro, você tem que pensar como faz para dirigir um carro, pentear o cabelo. Não, né? O seu corpo, ele está tão acostumado com isso que ele está no piloto automático. Ele resolve tudo para você, sem que você realmente precise ficar pensando em cada detalhe desse processo. E assim é com uma infinidade de processos no nosso dia a dia, o que é ótimo, porque a gente pode confiar que o corpo sabe resolver o problema, ele sabe lidar com esses processos todos. Acontece tudo lá na mente inconsciente. Seria um desafio grande demais se nós tivéssemos que pensar em como fazer para realizar todos esses detalhes. Mas esse processo, ele é inconsciente. E é esse que é o problema. Ele, ao mesmo tempo que é muito bom, é uma perdição para uma enorme quantidade de pessoas. Principalmente quem sofre com estresse, depressão, desânimo de qualquer tipo, solidão, se sentir insuficiente, não se sentir capaz. Eu vou explicar, presta atenção se você quiser entender como é que você vai sair desse processo. Nesse nosso mundo moderno, onde os dias são muito parecidos, e é exatamente por isso que a gente não precisa estar atento a tudo o tempo todo. O maior problema é que temos que por causa da gente não dar trabalho para nossa mente, dele ficar atento, devido a ele ficar muito ocioso, a mente odeia ociosidade. Então ele fica o tempo inteiro tendo os mesmos pensamentos. E eles são iguais aos de ontem e adiante de ontem. Esses pensamentos que você continua repetindo e repetindo, eles se tornam uma crença. São as células nervosas da mente que disparam juntas e se conectam. Quanto mais as células nervosas disparam, mais elas desenvolvem relações duradouras entre elas. E quanto mais conectadas essas células estão, mais automáticas o processo se torna. Quanto mais automático se torna, mais inconsciente ficamos desse processo. O que eu estou querendo explicar é que quando queremos mudar, precisamos realmente nos tornar conscientes de quais são os pensamentos inconscientes que desencadeiam esse processo. Eu também estou querendo dizer que só porque você tem um determinado pensamento, não significa necessariamente que ele seja verdade.
Se você tem um pensamento e o aceita como verdade, você acredita nele, você se rende a ele sem analisá-lo. Simplesmente não questiona. O problema é que esse pensamento vai levar então você para uma escolha, e é sempre igual, que vai levar para o mesmo comportamento, que vai criar a mesma experiência, que então vai produzir a mesma emoção. As mesmas emoções, por sua vez, conduzem aos mesmos pensamentos ao longo do tempo. E aí o ciclo se repete interminavelmente, aprisionando a pessoa nesses processos mentais. E aí os neurônios vão se conectando, lembra? Você nessa hora se fecha para as infinitas possibilidades que existem no universo, porque a física quântica ela já provou que existem infinitas possibilidades para absolutamente tudo. O que faz com que a gente experimenta uma dessas possibilidades e não a outra é o olho do observador. Em nossa biologia, os circuitos neurais, a neuroquímica, nossos hormônios e até mesmo a nossa expressão genética permanecem iguais, porque somos os mesmos. Portanto, no processo de mudança, quando você se depara com essa crença inconsciente e traz de volta para a consciência, a maioria das pessoas vai se sentir desconfortável ao confrontar esse pensamento, porque nesse momento ela está interrompendo um processo automático do corpo. O corpo que foi condicionado a ser mente, porque está fazendo algo repetidamente, sempre igual, algo que se tornou um hábito. O corpo está desejando a experiência, o corpo quer aquela emoção associado a esse hábito. Ele quer os químicos que são liberados no sangue e que estão associados a essa emoção. Eu estou falando de endorfinas, da adrenalina, citocinas e eu sei lá quantas inas tem um bilhão delas. Ele está viciado a receber em certas quantidades. Então, o pensamento de ser indigno, por exemplo, produz o sentimento de ser indigno. Esse sentimento libera várias destas inas, endorfinas, que eu falei há pouco. Então, quando a pessoa se sentir indigna, tende a fazer com que a pessoa pense mais pensamentos indignos e leva a um pensamento, a um sentimento, a uma imagem de si mesmo, a uma emoção, a um estímulo e a uma resposta. E você pode condicionar esse corpo a memorizar esse pensamento, a esse estado emocional, melhor do que a mente consciente. Então, no momento em que inibimos esse pensamento, no momento em que queremos frear este pensamento, ou no momento em que nos tornamos conscientes dele e não o aceitamos mais, ocorre um desejo biológico do corpo, porque o corpo foi condicionado a ser mente. Portanto, o corpo começa a influenciar a mente a pensar em mais pensamentos correspondentes a esse sentimento. Você quer parar esse processo, não quer? Nessa hora, prepare-se para o ataque do corpo. Ele vai falar assim: e você não é apenas indigno, é tudo o mais que acompanha esse sentimento. É aqui que as pessoas precisam tomar uma decisão, e é por isso que eu repito sempre: temos que decidir. Então, tem que saber se realmente quer a mudança, se você quer mudar. Porque se você decidir confrontar esses pensamentos e fazer uma escolha diferente, aí você vai se sentir desconfortável. É algo desconhecido para você, e se houver alguma incerteza, pois você está saindo do território que você sempre conheceu, sempre foi assim, agora você está saindo do que é normal para você e você está entrando em um território desconhecido.
Nesse momento é realmente quando você deixa as arquibancadas e entra lá no campo de batalha. Porque o seu cérebro imediatamente vai olhar em volta, assim, vai procurar por algum indício, qualquer coisa que demonstre que as coisas estão mudando. Porque você está querendo a mudança, certo? Mas percebe que nada, na verdade, no seu mundo está mudando. Porque você não mudou de verdade ainda completamente. E então, no momento em que procura por evidências na vida, em volta, ao redor, e não vê nada, mais cedo ou mais tarde, a maioria das pessoas aceita aquele pensamento derrotista lá do ataque do corpo, aquele que fez, e ele ficou repetindo lá para você, e você não é apenas indigno, é tudo mais que acompanha esse sentimento. Isso vai levar, então, as mesmas escolhas e cria os mesmos comportamentos, cria a mesma experiência que produz a mesma sensação, e então essas pessoas falam: ah, mas isso me parece certo agora, isso é familiar para mim. É sim, claro que é. Você acabou de voltar para o eu que você já conhecia. Você acabou de retornar para aquela posição de vítima novamente. Eu acredito que quando as pessoas realmente decidem mudar e se tornar tão conscientes desses pensamentos inconscientes, elas nunca mais ficariam inconscientes deles. Esse é o momento em que o corpo está sendo recondicionado para uma nova mente. Mas você precisa inibir esta escolha que leva a esse hábito ou comportamento antigo. Um hábito é quando você faz algo tantas vezes que o corpo sabe fazer ele melhor do que o cérebro. Mas agora você está impedindo o seu corpo de estar no controle, de estar em seu automatismo, no piloto automático. E seu corpo está desejando a sensação de indignidade, lembra? E você está falando para ele, não. O corpo não vai mais se sentir assim. E você está ciente de como é que você fala na sua vida, você está ciente de como você se sente, você está verificando então. E aí eu acho que a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: eu realmente quero me sentir assim? Esse é o caminho da mudança, onde você está indo do velho eu para o novo eu. Então faz sentido, se esses princípios e a biologia funcionam da maneira como eu expliquei, e eles podem realmente funcionar a seu favor, use a seu favor. Então, se você disser, ok, eu vou me sentar por alguns minutos, eu vou me tornar tão consciente dos meus pensamentos inconscientes, da minha personalidade inconsciente, que a vitória hoje vai ser não ficar inconsciente destes pensamentos, comportamentos e emoções. Ok, eu vou ficar então tão familiarizado com eles que não vou ficar inconsciente. Consegue entender isso? Que pensamentos você quer ativar e fortalecer no seu cérebro? E se uma crença é um pensamento que você continua pensando repetidamente com intenção e atenção, você liga ao seu córtex pré-frontal e atribui significado ao ato, começando a instalar então novos circuitos em seu cérebro. E você continua fazendo isso repetidamente. Isso se torna mais fortemente conectado e mais automático. E agora você está instalando uma nova crença de que você é digno de amor. Você é digno de abundância. Você é digno de se curar, seja lá de que doença for, do que é. Esse é o pensamento no qual você quer acreditar. E quando isso é mais importante, é quando é mais difícil. Porque se você não tiver, então, estrutura, estiver bem desenvolvido, você vai voltar aos velhos hábitos, ao programa, certo? Então, você tem que se manter firme.
Então, se você estudar como é que eu vou me comportar nas minhas videoconferências hoje, como é que eu vou me comportar no trânsito, como é que eu vou me comportar com o meu ex, com o meu atual, com meus colegas de trabalho, e começa a pensar e a ensaiar como é que você agiria com as situações do dia a dia. O cérebro, na verdade, ele não distingue entre uma experiência na vida real ou o que ele está imaginando, tá? Para ele é tudo real. A pesquisa sobre esse tipo de ensaio mental mostra que para o cérebro, ao longo do tempo, fica parecendo que ele já teve a experiência, mesmo que ele não tenha tido essa experiência de fato. Então continue ativando e fortalecendo esses circuitos e você vai começar a se comportar desta maneira. Agora você está instalando circuitos novos. Use isso em sua vida para fazer com que os seus comportamentos correspondam às suas intenções. Se você buscar como seria sentir-se digno de amor, como seria sentir gratidão pela vida, como seria sentir-se digno de abundância e você decide, eu vou ensinar o meu corpo emocionalmente como é sentir isso, antes de manifestar esse evento na minha vida, então nessa hora você não vai estar mais esperando que o evento aconteça. A sua vida muda para sentir o que quer sentir. Na verdade, você está mudando a sua vida ao se tornar digno, para se sentir digno. Você está gerando abundância ao se sentir abundante. Você está gerando amor. Você está criando uma emoção elevada. Agora nossos dados são tão convincentes porque quando você realmente começa a elevar o seu estado emocional e consegue realmente se sintonizar com essas emoções elevadas, seu corpo então é tão objetivo que na verdade acredita que está vivendo em um ambiente totalmente novo, antes que esse ambiente novo de fato aconteça. Em outras palavras, o corpo acredita que está neste novo futuro. E se o ambiente sinaliza o gene e sinaliza o produto final de uma experiência no ambiente, isso é uma emoção. Você está realmente sinalizando e criando os genes antes do ambiente se transformar. E seu corpo começa a se condicionar a uma nova mente. Agora pensa nisso. Se você fizer isso todos os dias em meditação, a palavra meditação literalmente significa tornar-se familiarizado consigo mesmo. Tornar-se consciente do seu eu antigo e tornar-se familiarizado com o seu novo eu. E aí você diz, eu não vou levantar até que eu sinta essa emoção. E então você diz, eu quero ser capaz de trazer essa sensação sempre que eu quiser. E eu vou continuar lembrando desta sensação repetidas vezes ao longo do meu dia. Leva apenas um pensamento e uma sensação, uma imagem do futuro que você quer para você e uma emoção como estímulo. Portanto, você pode condicionar o seu corpo a acreditar que está vivendo uma vida totalmente nova. E quando você sentir as emoções do seu futuro, algo incrível acontece. Você já não está mais vibrando na falta e nem na sensação de separação do seu objetivo, daquilo que você quer manifestar na sua vida. Nesse momento, você para de procurar pelo evento para tirar esta sensação de falta ou de separação. O seu corpo está realmente acreditando que está no evento. Então você não está procurando mais por ele. Você sente que já aconteceu. Esteja preparado, porque é aí que a sua vida começa a mudar de verdade. E assim descobrimos que se você realmente
estiver praticando isso e se imergir completamente nessa experiência por 7 dias, a quantidade de mudanças metabólicas e biológicas que ocorrem no seu corpo será tão significativa que o seu corpo realmente acredita que está vivendo nesse futuro. E aí você vai se sentir livre. Não tem nada realmente emocionalmente acontecendo no seu ambiente, mas o seu corpo acredita que está vivendo em uma vida totalmente nova. E agora, um pensamento leva a uma escolha, que leva a um comportamento e que cria uma experiência que produz uma emoção. Então, novas informações vêm e novos conhecimentos começam a fazer com que você pense de maneira diferente. Se você puder lembrar deste conhecimento e começar a fazer uma escolha diferente, porque deseja experimentar experiências de verdade, experimentar de verdade dessa nova informação, terá que se comportar de maneira diferente. E quando a experiência ocorrer e você sentir a sensação da sua abundância, ou riqueza, ou alegria, ou conexão, eu garanto que você vai continuar querendo tornar o processo de mudança algo permanente em sua vida. Descubra a sua mudança interior. Seja a mudança que você procura em sua vida. Ajuste as engrenagens da sua vida e se abra para uma experiência maravilhosa e gratificante. Torne-se abundante em todos os aspectos da sua vida, emocional, financeiro, saúde. Você consegue. E se por acaso quer ajuda nesse processo, quer garantir uma mudança significativa e duradoura na sua vida, quer um mentor que esteja lá com você em cada etapa do processo, entre no programa Ajustando as Engrenagens da Vida. O link está aqui na descrição, ou então você encontra ele lá no primeiro comentário. A ciência já provou que quando a gente se cerca das pessoas que já atingiram a transformação que estamos buscando para nossas vidas, tudo fica muito mais fácil e rápido para conseguir. Conhece aquela frase, né? Me digas com quem tu andas, que eu te direi quem tu és? Pois é disso que eu estou falando. Nós temos a tendência de nos tornar iguais às pessoas que nos orientam. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E já sabe, né? A gente está aqui numa plataforma chamada YouTube e ele fica aí vendo quantas curtidas a gente tem, quantos comentários a gente tem, quantas vezes ele foi compartilhado, para dizer qual é a relevância do vídeo. Então, se você acha que ele foi relevante, colabora e até o próximo vídeo.